Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria falar sobre Moisés. Moisés que fugiu da morte pela esperteza da sua mãe, que pediu para colocá-lo num cestinho de junco e no rio Nilo despertou a atenção da filha do faraó, que ali se banhava. Ela, vendo aquele cestinho, pediu que o seu servo trouxesse. Hora que apresenta para ela aquele cesto, ela tem um manto. Hora que ela tira o manto, ali está um bebezinho. Este bebê é Moisés. Já é o início da história da libertação. Tudo precisava que acontecesse assim. A irmã de Moisés observava tudo de longe. Quando viu que a princesa pegou o neném, a princesa disse para o servo: mas como que vamos alimentar este neném? Como que vai dar de mamar para ele? Nisso aparece a irmã dele. Olha, escutei o que você disse. Eu conheço uma mulher que acabou de dar à luz. Ela poderia alimentar esta criança e quando ele desmamar, você o leva para o palácio. Então aquela mulher, a princesa, entrega Moisés sem saber para sua irmã, e a irmã volta para que a mãe o amamentasse. Terminado este período, ele é acolhido pela princesa no castelo e é criado como um egípcio, vivendo e vestindo como um egípcio. A história na Bíblia não relata, mas dá para entender que neste meio tempo ele descobre que ele não é egípcio, mas que ele é um israelita, mas criado no palácio. E ali ele tem um relacionamento de ajuda para com a sua família e para com aqueles que eram escravos no Egito. Dois fatos aconteceram. Primeiro, certa vez, Moisés, ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele tenta intervir, aquele egípcio não obedece, eles lutam e Moisés acaba matando aquele egípcio. Ele vai enterrá-lo e dispensa o israelita. Pouco tempo depois, há uma briga novamente de um egípcio com o israelita. Moisés chega e o egípcio diz: olha, quem tiver juiz da nossa briga aqui? Ou você falar comigo o que você fez com aquele outro egípcio. Então Moisés descobriu nesta fala que as pessoas já estavam sabendo a verdade. E ele teme voltar para o castelo, não é? E ser preso e morto pelo faraó. Então ele foge. Uma viagem longa, ele quase morre, mas aí lá no fim ele é encontrado por uma filha de um homem chamado Jetro. É porque a menina chegar para dar de bebê para o rebanho, ela tinha que esperar todos os homens primeiro. Nesse dia, Moisés abriu o caminho para ela, deu de beber ao rebanho primeiro, e ela chega em casa mais cedo. E o Jetro só tinha filhas, e não tinha nenhum rapaz não. Aí ele olha para ela e fala: minha filha, mas você chegou hoje muito cedo? Ela falou assim: pai, conheci um rapaz. Quer dizer, ela já estava interessada em Moisés, né? Conheci um rapaz tão bonito, solteiro, forte. Ele deu de beber ao rebanho primeiro, por isso eu cheguei cedo. O pai daquela moça viu que poderia ser um partido para ela, porque ele não tinha filho. Falou: olha, traga ele para almoçar aqui. Ah, papai, se o senhor quer, eu quero. Tá vendo? Se papai quer, eu quero. Ela vai e volta, chama Moisés, e ali naquele convívio da mesa, ele lhe concede a mão da sua filha. E Moisés trabalhou anos cuidando do rebanho do
seu sogro Jetro. Para não resumir muito a história, né? É nesse contexto que começa a leitura da missa de hoje, a primeira leitura. Moisés, ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele era sacerdote de Madiã, e ele levou o rebanho deserto adentro. Ele vai além do deserto. Olha que bonito, nós estamos no tempo da quaresma, é um deserto interior. Então o Senhor nos convida a irmos deserto adentro, e ele chegou no monte de Deus, o Horebe. Hoje para nós o monte é a espiritualidade. Aquele que reza, sobe. Aquele que não reza, desce. Então nós somos chamados a estar no monte Horebe com Moisés. Semana passada nós estávamos no monte Tabor, onde Cristo se transfigurou. Bonito isso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo. O fogo do amor de Deus. O fogo que quer queimar não as nossas roupas, mas a face desnuda do nosso ser. É o fogo abrasador, o fogo do amor de Deus. Isso estava no meio de uma sarça. Moisés viu a sarça pegando fogo, até aí era normal. Ele olha para o outro lado, mas quando ele olha para a sarça de novo, ele vê que o fogo estava na sarça, mas o fogo não queimava a sarça não se consumia. Moisés, ele tem interesse, ele pensa, ele quer saber os detalhes. A Bíblia diz: vou aproximar-me desta visão extraordinária. Guarde uma coisa: Deus não é um problema a resolver, Ele é um mistério a descobrir. Deus nos convida, assim como Moisés, a nos aproximar dEle. Quantas pessoas estão longe? Moisés, quando vê aquela sarça, ele se aproxima. O Senhor nos chama: vinde, vinde, vós que estáis cansados e fatigados, vinde. Então ele se aproxima para ver, porque a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Veja que não é Deus quem procura, que não é Moisés quem procura Deus, é Deus que procura Moisés. A iniciativa é de Deus. Quando você procura a Deus na missa, quando você procura a Deus no momento de oração, quando você procura a Deus no jejum quaresmal, na abstinência, na mortificação, quando você se aproxima de Deus, não é você o primeiro interessado, é Deus. A iniciativa é de Deus. E Deus não vê Moisés aproximando e pergunta assim: quem vem lá? Podia ser. Quem é você? Não. Deus, ele diz: Moisés. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus, ele diz: Padre Christian, Maria das Graças, Pedro, Rodrigo, Glória. Chamar pelo nome é sinal que conhece. Deus olhava para Moisés. Deus viu aquele bebezinho no cesto de junco. Deus viu aquele bebê crescer no palácio como egípcio fosse. Deus viu Moisés defender aquele egípcio. Deus viu a sua fuga, a sua quase morte. Deus viu o rebanho de Jetro. Deus conhecia a história de Moisés.
Ele conhece você, Ele conhece a sua história, e por isso Ele te chama Moisés, Moisés. E o que Moisés respondeu? Aqui estou. Disponibilidade, humildade, pobreza na presença de Deus. Quando Deus te chama, você responde: aqui estou. Nós ouvimos Deus nos chamar. Um outro texto bonito: Samuel, Samuel. Aí o profeta ensina, né? Olha, quando você escutar te chamando, responda assim: fala, Senhor, teu servo te escuta. As respostas parecem a mesma coisa, né? Samuel, aqui estou. Moisés, estou aqui, Senhor, fala, fala. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Moisés estava como ser pecador, se aproximando da santidade de Deus. O que significa sandália? Hoje, tênis, sapato, rasteirinha. O que significa isso? O que significa tirar a sandália, tirar o sapato, tirar o tênis? É não ter nada que te separe da terra santa. Coloque os teus pés nesta terra, porque esta terra é você. Lembra-te que tu és pó e a esse pó voltarás. Quando a Bíblia diz aqui terra santa, do grego, do hebraico, Adamá, terra santa, Adamá. Quem nasce da Adamá se chama Adamá. Adamá é a terra. Quem nasce da terra, Adão. Então, Deus está vendo Moisés como um novo homem. Um homem descalço. Um homem que pisa na terra santa. Um homem que responde a Deus. Um homem que é procurado por Deus. E Deus vai dizer para ele quem ele é. Deus olhou para Moisés, e Deus sabia quem Moisés era, mas Moisés não sabia quem Deus era, tanto que ele foi curioso. Aí Deus vai se apresentar: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Bonito isso. Quando você se aproxima de Deus, Deus se revela a você. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Quanto mais você entra no coração de Deus, mais você quer ali buscar. Quando Moisés escutou que não era um fogo, mas que era Deus, Moisés cai com o rosto por terra. Moisés cobre o rosto. Eu não posso ver Deus, eu sou pecador. Ele cobriu o rosto, porque não podia olhar para Deus. E Deus vai dizer para ele: por que Deus está ali? Eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, e desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Meus irmãos, chega mais. Deus conhece o seu sofrimento e Ele ouve a sua oração. Aquele povo do Egito, quantas vezes eles rezaram: oh meu Deus, olha para o nosso sofrimento, veja as nossas lágrimas, nós que apanhamos, nós que somos escravos. Pode demorar, mas Deus Ele está ouvindo, Deus Ele está vendo,
Ele conhece os seus sofrimentos e Ele vai te libertar. As pessoas que te fazem mal, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que quiseram destruir seu casamento, separar a sua família, Deus está vendo. Deus está ouvindo a conversa dessas pessoas. Deus conhece o que essas pessoas estão fazendo para você, causando sofrimento a você, e Deus vai te libertar. Essa palavra que Deus diz para Moisés, Ele diz a mim e a você. Você está sofrendo? Você foi traído? Estão te julgando? Te abandonaram? Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou ouvindo a sua oração. Eu conheço o seu sofrimento. E eu estou aqui para te libertar. Daqui a pouquinho, nós vamos expor o Santíssimo Sacramento. Nós vamos pedir, Senhor, o Senhor que me vê, que me ouve, que me conhece, liberta-me, liberta-me. Ô gente, não sei vocês que aqui estão, eu você que está em casa, estou falando de mim. Eu, se fosse Moisés, com tudo aquilo que aconteceu no Egito, meu filho, eu queria ir para qualquer lugar, menos para o Egito. Eu voltar para o Egito, não sou doido, eu voltar para o Egito, eles vão, ó. Deus é demais, né, gente? Ele manda, a gente não quer ir. Moisés, aqui estou, eu sou Deus, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu escolhi você, porque você já conhece, você sabe como que é, você já esteve lá dentro, você sabe como que é o jogo ali. Você vai ser instrumento de libertação, você vai lá libertar o seu povo. E Moisés responde, sim, eu irei aos filhos de Israel. Gente, Deus precisa de pessoas como Moisés. Deus precisa hoje na igreja, na sua família, de pessoas com coração de Moisés, que já passaram muita coisa na vida, que já sofreram, que já fugiram, mas que estão dispostos a realizar a vontade de Deus, seja ela qual for, até no lugar que você não deseja. E não se esqueça de uma coisa que eu vou dizer para você agora. Qual é o seu Egito? É aí que Deus te quer. Ah, padre, onde eu trabalho eu vou te contar. Mas que inveja, que competição é o seu Egito. Vá, Moisés. Seja luz onde você trabalha, seja sal onde você está, seja fermento no coração dessas pessoas. Não, padre, onde eu moro, pelo amor de Deus, não aguento meus vizinhos. Ô, povo, eu estou doido. Não, é aí o seu Egito. Talvez o seu Egito seja o seu marido, talvez o seu Egito seja a sua esposa, talvez o seu Egito seja os seus filhos, talvez o seu coração seja este Egito, onde você precisa estar mais, levando um Deus libertador. Deus que me vê, Deus que me ouve, Deus que me conhece, Deus que me liberta. Jesus não te colocou onde você está para destruir, mas para libertar. O seu jeito de estar neste Egito, libertando as pessoas que você ama, é pela força da oração, pela força da intercessão e também pelo testemunho de vida. Eu assisti um filme bíblico, né? Quando Moisés, ele volta para o Egito, ele volta com uma roupa de israelita, com um cajado na mão. A hora que ele chega na porta do palácio, os soldados estão lá e falam assim, quem és tu? Ele responde, eu sou Moisés.
Bonito isso. A hora que ele chega perto da sarça, Deus disse: eu sou. Aí Moisés diz: eu sou Moisés, e eu estou aqui no nome daquele que é. Quem eu vou dizer, Senhor, que me enviou? Diga que aquele que é, eu sou aquele que sou. É Moisés. Moisés voltou. O faraó tinha morrido, estava no trono o irmão de Moisés, que foi criado junto, só que ele era egípcio, né? A hora que ele chega, o faraó: oh, meu irmão Moisés, que saudade. Ô Moisés, que moda que é essa? Tá bem sem estilo, hein? Tá bem sem estilo. Cabelo grande, não faz barba. Não, vamos aqui dar um trato em você, vamos colocar uma roupa de dignidade. Falou: não, meu irmão, você não está entendendo. Eu voltei em nome do Deus Altíssimo, que é superior a todos os deuses aqui do Egito. E Ele me enviou até você com um recado: liberta o meu povo, porque se você se negar, acontecerá no Egito que você nunca viu. Daquele momento mudou. A hora que o seu irmão viu aquele Moisés, disse: não é o que saiu, é outro. Assim é você, meu filho. Quando você tem um encontro com Deus na sarça ardente, as pessoas te reconhecem, mas não era aquela menina que bebia. Ela está na igreja, no grupo de jovens. Não é aquele homem que traía, que roubava. Agora está rezando, está fazendo caridade. Não é aquele jovem que usava droga. Agora está estudando. Não é aquela menina que batia na mãe, agredia os pais. Agora está carinhosa. Você está entendendo? Quando você tem aquele contato com a sarça ardente, Deus muda o seu coração, Deus muda a sua vida, e você assume a sua missão principal, que é agradar a Deus e ser bênção na vida das pessoas. Por que as pessoas não mudam? Talvez porque elas não encontraram ainda o Deus verdadeiro. Talvez ela não se deixou queimar pela sarça ardente. Talvez ela não tirou a sandália para pisar na terra santa. Toda vez que Deus se revela a alguém, Ele tem uma missão para esta pessoa. Eu não tenho dúvida da minha missão aqui na terra. Graças a Deus eu sei direitinho para que eu nasci. Você descobriu já a sua missão aqui na terra? Você descobriu por que Deus te chama como um dia chamou Moisés? Moisés tinha a missão dele, eu tenho a minha, você tem a sua. E a nossa missão sempre é voltar ao Egito, voltar à nossa história, redescobrir a nossa origem, voltar ao primeiro amor, mas agora com Deus verdadeiro, agora para libertar também os outros. Amém? Não tenha medo de responder: aqui estou, quando Deus te chamar, porque aquele Deus que apareceu para Moisés numa sarça ardente, Ele vai agora entrar aí na sua casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, no Santíssimo Sacramento. Olhando para Jesus na hóstia consagrada, ali está o fogo ardente de Deus. Ali está o grande sol da nossa fé. Por isso o formato do ostensório é um sol, para aquecer o nosso coração e para queimar a face desnuda do nosso ser, nós que nos aproximamos dele, porque ele se aproximou de nós por primeiro. Receba a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cantemos. No princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença real no Santíssimo Sacramento. Obrigado, Jesus, por ficar conosco nesta hóstia consagrada. E muito obrigado, Jesus,
não sabemos nem como te agradecer pelo dom da fé. A fé é o maior dom que o ser humano pode receber, cultivar. Quantas pessoas olham para o ostensório e só vem uma hóstia, um pão, mas o nosso coração nos diz: é o Senhor, e nós sentimos a tua presença. É por isso, Senhor, que nós depositamos a teus pés, junto com este incenso, os nossos pedidos, o nosso agradecimento, as nossas intenções, tudo aquilo que nós trazemos para este momento de adoração, nós depositamos aos teus pés. Assim como esta fumaça vai tomando conta do nosso santuário, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que subam a vossa presença, tudo que somos, tudo que temos, as nossas necessidades, as nossas tristezas, também a nossa alegria. Colocamos a teus pés as coisas que deram certo para a gente e aquelas que parecem que não deram, mas tu tens a hora certa para tudo, Senhor. Na tua presença, eu quero tirar as minhas sandálias, porque a terra é santa. Qual é a sandália que você precisa tirar para estar na presença de Deus? O que precisa sair da sua vida, da minha vida, para que tenhamos uma caminhada de conversão? Aquela sarça ardente se revela aqui neste altar. Deus visitou Moisés, Ele visita a cada um de nós. E tomara, meus irmãos, que quando Deus nos visitar, que Ele nos encontre ocupados. Todo mundo já escutou isso. Mente vazia, oficina do diabo. Uma pessoa desocupada, ela fica procurando o que não perdeu. Veja que quando Deus procura Moisés, Ele está trabalhando. Deus não procura um desocupado, mas Deus procura uma pessoa que está ocupada. Porque aquele que se ocupa das coisas da vida, se ocupará das coisas de Deus. E aquele Deus que se revela a Moisés, há de se revelar a cada um de nós, se dele nos aproximarmos. Este é o convite para todos nós. Se aproxime de Deus. Se aproxime desta adoração. Você que está em casa, coloque o teu coração nesta adoração. Deus, Ele te conhece. Quando Moisés se aproximava dele, Deus chamou Moisés pelo nome. Hoje Ele diz o seu nome. E receba a palavra de Deus para você nesta manhã. Graças
aos meios de comunicação católica, nós somos agora dezenas de milhares. Mas o Senhor diz a cada um: veja-se sozinho aqui na presença do Senhor. Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu ouvi a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. Aquilo que Deus disse para Moisés a respeito do povo que estava no Egito, Ele diz agora a mim, Ele diz a você: eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se é a doença, o desemprego, uma desilusão, uma depressão, a ansiedade, uma dívida. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu escutei a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. O Senhor, Ele quer libertar o nosso coração, Ele quer libertar a nossa vida, Ele quer que tenhamos liberdade espiritual. A maior libertação que Deus pode conceder a alguém é a conversão, é ser livre do seu pecado. Hoje você está preso em quê? Talvez você seja uma pessoa presa no seu vício, no alcoolismo, na pornografia, na masturbação, na mentira, talvez no cigarro. Quantos adolescentes e jovens estão presos naquele cigarro eletrônico com aroma, tudo para enganar, tudo para viciar. Talvez você está preso num relacionamento abusivo. Todos já viram que esse seu namoro só está te deixando pior, mas você não consegue se libertar. Talvez você esteja preso nas mãos de um agiota. Talvez é o seu filho que está preso, é a sua filha que está presa. Mas a leitura diz: eu vi a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento, e eu desci para te libertar. E aqui há algo que passa despercebido quando as pessoas leem esse texto do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Veja o verbo que Deus usa conversando com Moisés. O verbo é descer. Eu desci para te libertar. Aqui a gente pode fazer uma pergunta: o que eu preciso fazer para que Deus desça para me libertar? A resposta está no versículo 1. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Quando eu leio na Bíblia montanha, monte, vem à nossa mente a ideia de subir. O monte de Deus, o monte Horebe. Aqui está a resposta, meus irmãos. O que nós precisamos fazer para que Deus desça no nosso coração para nos libertar? Nós precisamos subir, nós precisamos buscá-lo,
Nós precisamos adorá-lo. Você que está nesta adoração, tenha certeza, você subiu na presença de Deus. Você subiu na presença de Deus. E Deus desceu para te libertar. Diga para o Senhor: eu não sei como, eu não sei quando, e eu não sei onde, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai me libertar. E talvez, meus irmãos, seja este o motivo de ainda não experimentarmos a libertação que Jesus quer para nós. Nós nos apagamos. Não deixe a sua fé se apagar. Não deixe a sua esperança se apagar. Não deixe o seu amor se apagar. Certa vez, eu indo para Itaúna, aqui pertinho, onde a minha mãe mora, no meio da estrada, mas me deu uma dor de cabeça. Aí eu cheguei na casa dela, a cumprimentei, tomei água, sentei no sofá, fiquei assim mais quieto, amuado. Minha mãe viu que tinha alguma coisa. Ela usou exatamente a palavra apagar, apagado. Ela me disse assim: ô Christian, o que aconteceu? Você chegou hoje apagadinho? Às vezes na nossa vida, nós nos sentimos assim, apagados, sem esperança, sem força, sem sonho, sem vontade. Acenda, Senhor, o teu fogo no meu coração. Que essa sarça que queima, ela possa tocar a face do meu ser, enchendo-me com teu amor. Porque eu creio, Senhor, que o meu Deus é aquele que vê a aflição. O meu Deus, Ele ouve o clamor. O meu Deus conhece o sofrimento. E o meu Deus haverá de libertar-me. Deus, Ele vê. Deus, Ele ouve. Deus, Ele conhece. Deus, Ele liberta. Você pode rezar assim no seu coração: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Esta é a sequência. Você pode rezar isso: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Deus, Ele nos vê. Deus, Ele nos escuta. Quando nós rezamos, Ele ouve. Só existe uma oração que fique sem resposta, é aquela que não é feita. E Deus é aquele que me liberta. O Senhor me perdoa de toda culpa. O Senhor me cura de toda enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e me cerca de carinho e compaixão. Maravilhoso. O Senhor me perdoa de toda culpa. Ele cura a minha enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e Ele me cerca de carinho e proteção.
que terminada esta adoração, recebendo a bênção, que você possa trazer para o seu coração toda esta palavra e viver isso no seu dia a dia. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que aqui está, aqueles que nos acompanham de casa, pela TV, pelo YouTube. Abençoe, Senhor, os objetos colocados perto da TV para esta bênção, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, de motorista, remédios, alianças, chaves, fotos de família. Abençoe esses terços, escapulários, imagens, todo objeto religioso. Abençoe esta água, este sal e este óleo, para que usados como sacramentais recordem as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Que assim seja. Amém. Recebamos a maior bênção, a bênção de Jesus. Como anda a sua vida de adoração? Se eu perguntasse como anda a sua vida de petição, mas você vai falar: ô pedestre, que a gente para pedir eu vou te contar. Eu não estou falando vida de petição, estou falando vida de adoração. O que é adorar a Deus? É reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida, é entregar para Ele o teu coração, a tua história, a tua fé, o teu caminho, os teus sonhos, e você reconhecer que Ele é Deus, e perante Deus eu só posso fazer uma coisa: adorá-lo, reconhecer que eu sem Ele nada sou. Quantas pessoas você conhece? Talvez, meu irmão, desculpe a franqueza, eu esteja falando para você. Quantas pessoas vieram hoje aqui porque estão prostradas na depressão, prostradas porque perdeu um filho, porque perdeu o marido, porque perdeu a namorada, porque perdeu a saúde, porque perdeu o trabalho, que está com o exame de uma doença incurável, você estava com o neném teve aborto espontâneo. Aí as pessoas vão se prostrando. Aprenda a se prostrar na presença de Deus. E se for para chorar, pode chorar à vontade, mas tem dois tipos de choro: o choro estéril e o choro fértil. O que é um choro estéril? Chora, 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 neném. Aí vai embora. Ai, que alívio, chorei tanto na igreja ali agora. É chorar por chorar. O que é um choro fértil? É você chorar na presença de Deus, como Ana fez quando ela pedia Samuel. A Bíblia diz: aquele que semeia entre lágrimas colherá com alegria. Aquele que semeia entre lágrimas, e aquele que crê, meu irmão, não chora. Esse negócio que escorre do seu olho aí, isso é álcool, para o Espírito Santo tacar fogo em você. Quando você chora, saiba: Deus vê o meu sofrimento e Ele haverá de mudar a minha história. O chorar é normal, né? E Ele vai dizer: meus senhores, não passeis adiante sem parar na minha casa. O que Ele diz? Meus senhores, não sei se você já pensou nisso. Problema todo mundo tem. Você tem os seus, eu tenho os meus. Mas você já notou que os problemas que mais nos entristecem são com as pessoas da nossa casa? Sendo uma casa física, a minha casa, ou a casa emocional. Com certeza você tem muitas pessoas que você ama, e que você ama verdadeiramente, e elas não moram na sua casa, mas estão sempre presentes no seu coração. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em segredo. Gente, Abraão tem um quê que você precisa ter para Deus começar a te abençoar. Ele não se preocupa só com ele. Quem está olhando para o próprio umbigo não alcança graça, porque tem uma vida na desgraça. Ninguém que é egoísta é olhado com amor por Deus. Abraão não diz: não vá embora, que eu sei que você tem uma graça para mim. Ele não fala isso. Você tem uma graça para minha
casa. Mesmo que Sara não tenha a fé de Abraão, e eu vou mostrar o porquê que eu penso que ela não chegou ainda àquela fé de Abraão, mas ele sabe, uma andorinha só? Não é para mim, é para nós. Eu me preocupo com a realização da minha graça, e eu fico muito feliz quando eu vejo quem está na minha casa também realizado. Ninguém se realiza sozinho. E ele disse: fique aí, eu vou buscar água para lavar os seus pés, vou trazer um pouquinho de pão. Ele correu, foi no rebanho, pegou um novilho, pegou uma latinha de manteiga, pegou um vidrinho de leite. O que é que Abraão fez com esses 3 anjos? Como se chama isso? Como se chama quando você chega numa casa e a pessoa te trata muito bem? Você foi bem o quê? Acolhido. Abraão acolheu bem a graça de Deus. Você acolhe bem as promessas de Deus? Ou você dá para Deus o que está sobrando? Dá para Deus o que não serve? Abraão até esqueceu que era velho. Abraão buscou água, Abraão trouxe pão, Abraão pegou um novilho, trouxe manteiga, trouxe leite. Abraão se mostrou disponível. Você mostra para Deus a sua disponibilidade para fazer o que for preciso para alcançar a graça? Ah, padre, reza para mim. Rezo, meu filho. Qual que é a sua intenção? Estou querendo passar na UFMG, fazer vestibular, prova, para eu não pagar nada, lá em Tucuruvi. Ah, que bom. Quanto que vai ser a sua prova? Ah, não sei. Depois eu vou olhar aí. Está no cursinho? Não, por enquanto não. Ainda não. Qual curso você quer fazer? Não pensei, ainda não. Eu não falo, eu penso assim: meu irmão, tomara que você leve uma bomba. Tomara que você fique o último da lista, para você deixar de ser otário. O cara quer estudar na UFMG, é meu sonho. Mas que sonho que é esse? Você não está fazendo nada para o seu sonho realizar. Você não está estudando, você não está sabendo dia de prova, você não tem a matéria. Que sonho? Na verdade, a hora que esse cara sai, o que a gente fala para quem escutou a conversa? Esse cara que saiu tem muito A gente não fala isso? Fulano tem muito papo, gogó, não está fazendo nada, isso aí não quer saber de nada, o negócio dele é papo. Meu irmão, cuidado, cuidado. Quando você entra no templo de Deus, se nós estamos numa missa, Deus está olhando para você. Cuidado para você não ficar demais e Deus olhar e falar assim, que ó, aquele ali, ó, está falando que acredita em promessa, em sonho e graça, não está fazendo nada para mudar a vida, só está esperando que eu faça. Abraão sabia: eu não posso fazer um milagre, porque eu não sou Deus, mas eu posso mostrar para esses anjos que eu estou fazendo tudo o que eu posso. Trouxe água, trouxe pão, trouxe carne, trouxe manteiga, trouxe leite. Entendeu? Deus, ele tem que ver você fazendo. Você coloca o pé, Deus coloca o chão. Você dá o primeiro passo, Deus dá o segundo. Você faz tudo o que você pode fazer, e na hora H, Deus estende a mão. Tem gente que não acredita em milagre porque é preguiçoso, porque é fanfarrão, porque está muito papo, muito gogó, mas não está fazendo nada. Abraão não falou, Abraão mostrou: eu estou acolhendo vocês, porque eu tenho certeza, vocês podem mudar a minha vida, vocês podem mudar a minha história, você pode mudar os meus sonhos e torná-los realidade. Mostre para Deus que aquilo que você quer de verdade. Quem quer, paga o preço. Você está disposto a pagar o preço? Assisti, hoje é quarta, assisti segunda,
uma reportagem sobre os atletas que estão vindo para o Brasil. Aí mostrou um cara correndo, magro, vai correndo. Depois que eu achei que acabou a corrida, ele subiu na bicicleta, pedalou. Quando eu achei que não tinha mais nada para pedalar, o cara largou a bicicleta, saiu correndo, tem um finquete na piscina, foi para um lado, eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai morrer. Que energia que é essa? Aí depois, a repórter entrevistando ele, e uma mulher traduzindo, ele falou o seguinte: eu não estou competindo com piores, eu estou competindo com iguais e melhores, e na hora da medalha, 1/1000 de segundo conta. O que eu escutei na voz desse atleta? Eu estou me preparando. Se por acaso a medalha não vier, eu não vou ser acusado porque preparar, eu preparei. Está entendendo a diferença de pessoas que estão dispostas a alcançar a medalha da vitória e aqueles que vão por ir? Não sei se você conhece gente, eu conheço gente que joga bola, foi fazer o campeonato de bola de Divinópolis, com a cidade aqui em volta, Cajuru, Itaúna, teve um time que foi tomando cerveja, comendo churrasco, alguém falou coisa assim, mas assim, vocês não vão ganhar nada. Falou, não, a gente não está indo para ganhar, a gente está indo para divertir. A pergunta que eu te faço é, você veio aqui para divertir? Ou para se preparar para ganhar a medalha? Você está com Deus para divertir? Ou para que Deus te dê a coroa da vitória? Isto é que define as pessoas perdedoras das pessoas vitoriosas. Abraão mostrou para Deus, eu quero. Lavou o pé, pãozinho, carne, manteiga, leite. Onde está Sara, a tua mulher? Que desde a hora que eu apareci, você se prostrou, não foi? Você nos acolheu muito bem. Você trouxe pão, manteiga, leite, carne, água para lavar os pés. Onde está Sara, a tua mulher? Ele respondeu, ela está na tenda. Onde estava Abraão? No horário mais quente, com a cara no sol, na entrada da tenda. Onde estava Sara? Escondida dentro da tenda. Não vou ser mãe mesmo, já passou a época. Joguei a toalha, entreguei os pontos. Abraão espera a graça, Sara acostumou com a vida. Eu pergunto para você, não responda em voz alta, pensa, onde você se encontra no relógio de Deus? Você se encontra na hora mais quente do dia, a entrada da tenda, ou você já acostumou com a vidinha que você tem levado e você está escondendo dentro da tenda? Só tem 2 lugares: quem não está na porta, está dentro. Quem está dentro, não está na porta. Veja que Abraão se dispôs ao milagre. Ele ficou à porta. Voltarei à tua casa, e dentro de 1 ano, tua mulher terá um filho. Fala para quem está do seu lado assim: Deus está gerando algo novo em você. Deus está gerando uma nova vida no seu coração. Gente, o que é filho para Abraão e Sara? A realização do sonho. Abraão, presta atenção para você entender o que Deus vai fazer essa noite. Abraão, quantos anos você tem? 99. Pois é, ano que vem eu vou voltar, e quando eu voltar você terá um filho. Em outra linguagem, Abraão, o seu tempo de esperar terminou. Agora é o tempo de acontecer a promessa. O seu sonho vai realizar.
o sonho de Abraão era ter um filho. Qual é o seu sonho? Faça deste ano, faça destes meses a realização das promessas de Deus na sua vida. Ou pelo menos, leva pão, leva água, leva manteiga, leva leite. Mostre que você está pronto para receber a graça. Abraão se mostrou pronto para receber a graça. O que aquele anjo indiretamente disse para Abraão? Abraão, Deus não se esqueceu de você. Você tem 99 anos, está esperando essa graça, não é de hoje, e você não desanimou. Deus não demora, Deus capricha. Esse tempo todo que você estava esperando, Deus estava trabalhando atrás da cortina, para que quando a cortina abrisse, você visse algo tão grande, tão maravilhoso e tão gostoso, que todo o tempo de sofrimento que você passou para chegar ali, ficaria esquecido. Não sei se você já teve essa experiência. Quando eu fui a Monte Verde, cidade, né? É Minas ou São Paulo? Minas, muito bonita, pequenininha, mas muito acolhedora. Aí de manhã fizeram uma caminhada para subir numa montanha lá. Eu devia ter ficado quieto. Não, vamos. Estou vendo todo mundo de mochila, água. Eu só de um comoné, ninguém falou nada, não levei nada. Pelo amor de Deus, mas que subida, não foi mole. E sobe em pedra, debaixo de arame, e tira cipó. Eu estou assim, gente, eu estou doido para ir embora. Pelo amor de Deus. Não falei não, eu ficava só assim pro povo, né? Você está gostando? Tô maluco, cara, tô maluco. Pelo amor, se fosse para subir de novo, não sei. Mas uma coisa eu te dou como testemunho da minha vida. Você tem outras histórias para contar. Hora que a gente chegou lá em cima, que eu vi aquelas serras longe, tudo verde, florido, aquele ar limpo, esqueci de todo o trabalho que eu tive para subir. O momento da realização foi tão nobre, tão pleno, tão grande, que tem gente que até que fala assim, se fosse para ver isso aqui, eu subia de novo. Olha para cá. Sabe por que as coisas não andam muito fáceis para você? Onde você não sabe? Não falo para todos, mas falo para muitos. Sabe por que a coisa não tão fácil para você? Não estão fáceis para você? Olha para cá. Deus mandou te falar isso. Porque você está chegando no topo. Está pertinho da graça a realizar. E tem gente que sobe. Quando está perto fala, difícil. Aí desce. Faltava isso aqui, ó. O mais difícil do morro é para chegar no topo. A hora que ele fica mais, se a coisa para você apertou, se o calor para você apertou, se a tua batata está assando, se a tua chapa está esquentando, você vai me contar, padre, a realização do sonho foi tão grande, Deus foi tão fiel e a promessa foi tão perfeita, que eu esqueci todo o trabalho que eu tive até aqui. Agora é aproveitar a realização da graça de Deus. Isso está muito perto de acontecer na sua vida. E se você tiver coragem, muitos vão estar aqui contando o que Deus fez na sua vida depois desta noite. E se você não tem coragem para falar no microfone, ele é amigo, tem gente que tem medo de microfone, que você escreva resumidamente. Vocês têm ouvido que eu tenho lido diariamente testemunhos no programa. Voltou, o pessoal pediu. Cada dia uma graça nova. Vou aproveitar, você pode ouvir o programa pela rádio, Divinópolis AM. Pode ouvir pelo seu celular, entra no app Store, onde você baixa lá, e põe Divinópolis AM, baixa o programa, é só clicar, rádio ao vivo. Ou no seu computador, divinopolisam.com.br. Você ouve a rádio ao vivo. Tem gente ouvindo espalhado por aí. Tento levar palavras boas como aqui na missa, aqui uma vez por semana, na rádio, todos os dias. Está chegando a graça. Está chegando a graça. Sara, meio curiosa, ficou assim na tenda, ó.
Quando ela escutou que Abraão ia ter um filho, a Sara: conhecerei eu, amor, velha do jeito que eu estou, meu filho. Fala de novo que a velha está surda. Escutei a palavra filho, e o anjo falou: por que essa mulher está rindo aí? E ela, além de ser curiosa, indiscreta, é mentirosa. Eu não ri. O anjo riu. Você riu. Só que apesar do seu riso, a promessa vai se cumprir. Em um ano eu volto e você terá um filho nos braços. Gente, marca lá na sua folhinha o dia de hoje, ou marca o dia de amanhã, porque daqui a pouco você vai dormir. Marca o dia de amanhã, e amanhã, quando você acordar, olha para você no espelho. Você não vai falar alto, senão você vai falar que você está louco. Mas você olha para você e pensa assim: hoje está começando a realização da promessa de Deus na minha vida. Eu, a partir de hoje, vou fazer a coisa certa. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou me afastar de pessoas que estão rindo da minha pérola, porque na minha vida são porcos, só fez lavagem na minha história. Vou me apegar a quem me valoriza. Vou colocar Deus em primeiro lugar. E o dia de hoje é sagrado, porque dentro de um ano eu vou ter a minha promessa realizada. Amém? Para quem esperou até agora, meu irmão, um ano não é nada. Não é nada. Eu passei, meu filho, um perrengue no tempo de jovem, adolescente, seminário, meio gago, meio de Deus. Mas hoje, se Deus falasse comigo assim: Padre Cris, come on here, is God. Aí Deus falasse assim: olhando você hoje, sua vida, sua missão, seu ministério, pregador que você virou de casal, de família, de relacionamento, você está lá como o senhor Jones da Canção Nova, aqui na diocese tem o apoio do seu bispo, celebra a missa da família, tem o seu projeto. Se fosse para você voltar nos seus 12 anos, para você viver tudo de novo, do jeitinho que foi, você voltaria? Eu teria uma pergunta. Assim, eu voltaria do jeito que está? Deus falaria: igual ou melhor? Eu falava: estou voltando. Enquanto passa, é difícil. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta, igual você, de não ter apetite, de não dormir à noite, de ver as pessoas felizes e você triste, ver as pessoas crescendo e você diminuindo. Ninguém gosta. Mas te prepara. Quanto mais íngreme é o morro, quanto mais alta é a montanha, e quanto mais quente é o sol, maior é a graça que Deus tem reservado para você. Deus reserva as melhores batalhas para os melhores soldados. E você nunca viu um soldado ganhar batalha. O nome sempre é de general. E o general nunca o é por acaso. Você não nasceu para ser um soldado raso. Você nasceu para ser o general da tua história. E a tua vitória vai ser grande. Se você acreditar nisso, você vai sair daqui hoje uma pessoa transformada, renovada, iluminada, com uma certeza: eu vou fazer tudo o que é para eu fazer, e esperar Deus fazer, porque Deus vai fazer. Deus fez na vida de Abraão com 99 anos, vai fazer na minha. Antes de rezar, última coisa. O mais interessante eu não falei até agora. Quem fica grávida? O homem ou a mulher? A mulher. Quem estava doido para ter um menino? O homem ou a mulher? A mulher. Quem estava doida para gerar uma nova vida? O homem ou a mulher? Por que o anjo chega e não fala assim: Abraão, chama Sara. Sara, dentro de um ano nós voltaremos e você terá um filho. Você vê que o anjo só fala com a Sara uma coisa. O que ele fala com ela? Uma coisa só:
Você riu. Você entendeu qual é o tipo de pessoa que Deus não dirige a palavra? Deus não dirige a palavra, nem promessa e nem bênção para quem ri, que o milagre pode acontecer. Ele fala com Abraão. Você vai ter um filho, a Sara. Que riu? Ele olha para Abraão de novo. Ano que vem eu volto e você vai ter com um filho nos braços. Eu só não falo que você vai gerar o filho, porque homem ainda não gera filho. Essa mulher vai gerar, mas ela vai gerar por causa da sua fé. Ela vai ganhar uma graça por causa da sua fé. Ela vai ser exaltada porque até agora ela é uma desgraçada, porque a mulher judaica que não tinha filho, ela se sentia o quê? Desgraçada. Desgraçada. 10 é 100. Graça. Ela não tinha a graça de Deus. Quanto mais filho, mais graça. A sua mulher vai deixar de ser desgraçada por causa da sua fé, porque você estava na porta da tenda, mas a graça chega a ela, porque a graça não é para você, a graça é para a sua casa. Amém? Agora muita mamãe e muito papai vai tomar posse da palavra aí. Você escutou essa pregação com uma coisa no seu coração: ah, padre, a minha graça é que meu marido estivesse aqui. A minha graça é que meu filho não estivesse agora na droga, mas estivesse aqui. A minha graça é que a minha filha não estivesse fazendo o que não deve, estivesse aqui. Saiba que o anjo visitou Abraão, mas a graça não foi só para ele, foi para a casa dele. E se você está aqui hoje, e se o seu sonho é a conversão da sua família, Deus te dá uma palavra: mais perto do que você pensa, você estará aqui com toda a sua família, em nome de Jesus. Acredita nisso? Amém? Meu irmão, nós vamos rezar, e eu quero pedir a Deus uma graça para mim e para você. Meu Deus, afasta do meu coração toda Sara e coloca na minha vida uma fé de Abraão, que com 99 anos não duvidou. A Sara era mais jovem que ele. Ela riu. Só tem 2 lugares essa noite: ou você tem a fé de Abraão, ou você tem o riso de Sara. Hoje não mais igual àquela época. Quem ri, não crê. Quem crê, não ri. Quem crê, recebe. Quem ri, espera. Acho que é dessa história de Abraão e Sara que veio o ditado: quem ri por último, Sara riu primeiro. Quem riu por último? O anjo. Quando depois de 1 ano voltou, Abraão com o neném no braço, ele olha para Sara, mas não fala nada, mas ele queria falar com ela. Não está rindo mais? Tem gente, quando você vem à mesa da família, fica criticando você, rindo de você, pegando no seu pé. Deixa. Seu sonho vai se realizar. Deus vai colocar a graça no seu colo. Você vai mostrar e vai falar assim: não está rindo mais? Não está criticando mais? Está pegando no meu pé mais? Porque a pessoa sabe que quando ela estava dentro da tenda rindo, você veio aqui colocar sua cara no sol. E que quando você receber a graça é para você e para todos da tua casa. Para Deus, quem ri por último, e quem crê, recebe primeiro. Se a vida está difícil, o topo está chegando. Deus vai realizar na sua vida o que realizou na vida de Abraão. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações
disponíveis em CD. Espírito Santo, dom de Deus, conceda ao nosso coração a sede, a fome, a busca pela verdade. Que a palavra de Deus encontre lugar na nossa vida e que possamos compreender qual o propósito de cada palavra no plano da nossa salvação. Dá-nos zelo, amor, interesse à tua palavra. Que estejamos contigo e que a tua palavra fale sempre aos nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, convido você também a ouvir a pregação
anterior a esta, está aí, nosso canal no YouTube, nós falamos sobre a introdução que Lucas faz a respeito do seu evangelho. Ele fala coisas importantes. Ele quis colocar em ordem aqueles acontecimentos, e ele ouviu então as testemunhas oculares, ministros da palavra. Ele fez um estudo cuidadoso para transmitir a solidez dos ensinamentos. Na minha homilia da missa de hoje eu aprofundei nessa parte. Com você que se prepara para a adoração, eu quero aprofundar a segunda parte, a questão do livro onde Jesus ele faz a leitura. Quero ler com você. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Veja, meus irmãos, que esta Galileia é onde Jesus foi criado. Por isso que se fala Jesus o Galileu, né? Foi criado na cidade de Nazaré. Por isso que se fala Jesus Nazareno. E ele volta cheio do Espírito, com a força do Espírito. Quando foi que essa força foi concedida ao Senhor? No dia do seu batismo, quando o céu se abriu, o Espírito desce como pomba, e o Pai diz: este é meu Filho amado. Interessante, meus irmãos, porque no Evangelho de Lucas, Jesus começa o seu ministério na sua terra. Nos outros evangelhos não. Aqui Lucas o traz para perto da sua família, para as pessoas que o conheciam, exatamente por aquilo que aconteceria no templo. E a fama de Jesus começou a se espalhar, porque Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Eu converso com algumas pessoas que abriram lojas, donos de empresa, pessoas que têm produtos digitais, pessoas que fazem entrega, não é, de esses alimentos, né, tudo muito bem feitinho. E as pessoas falam assim: padre, nós não gastamos dinheiro com divulgação alguma. Esse negócio de ficar pagando panfleto, pagando, não. O melhor é o boca a boca. Porque se a gente faz uma coisa bem feita, aquela pessoa que gostou vai atrair mais 10. A fama de Jesus se espalhou. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal. Como que a fama de Jesus se espalhou? Estou entendendo a importância de falar de Jesus? A importância de contar para os outros o que Jesus tem feito na sua vida? Como que nós vamos espalhar hoje neste mundo a fama de Jesus? Com o testemunho, com a nossa vida, com a nossa palavra. Então Jesus, ele ficou conhecido por toda a redondeza. Você lembra quando José e Maria perderam o menino? Não perderam o menino, né? Jesus ficou em Jerusalém. Eles o acham aonde? Na sinagoga. Jesus continua ensinando na sinagoga. Ensine as suas crianças a gostarem de igreja, que quando eles forem adultos, eles estarão na igreja. Pode ter aquele período de crise, vocês conhecem, né? Adolescente, jovem, faculdade, muitos são balançados nesta época. Mas aquilo que você, pai, aquilo que você, mãe, plantou no coração do seu filho de fé, isso vai florescer lá na frente. Eu nunca estive em países que nevam. É um sonho que eu tenho, eu acho muito bonito.
Mas quem mora nesses países tem o tempo do plantio, tem o tempo da colheita, e depois vem o outono, que as folhas caem, depois vem o inverno, que tem neve. Aí você olha assim para as plantações, só neve. As árvores, não tem uma folha para contar história. Aí você olha e fala: nossa, morreu tudo, congelou tudo. Espera, depois do inverno virá a primavera. Quando a primavera chega e aquela neve se derrete, as árvores enchem de folhas, de flores, de frutos, aqueles campos congelados começam a brotar ali as gramas, a plantação. Daqui a pouco, nossa, é a vida. Talvez os seus filhos estejam neste inverno. Sobre eles cai o gelo do relativismo, do agnosticismo, do ateísmo, da rebeldia. Calma, a primavera vai voltar. O sol da fé voltará a brilhar no coração dos seus filhos, e eles voltarão àquela sua fé lá de trás, da primeira comunhão, da catequese, da crisma, e eles voltarão. Jesus estava no templo quando era criança, adolescente, agora ele continua ensinando nas sinagogas, e todos o elogiavam, porque Jesus falava a palavra do Pai, Jesus pregava a verdade, Jesus tinha uma meta, que as pessoas se convertessem. A primeira pregação de Jesus no Evangelho de Marcos, a primeira palavra que Jesus usa, metanoia, do grego, né? Conversão, mudança de vida. Então Jesus não estava ali pregando para agradar aquele povo, ele estava pregando para que o povo se convertesse. Há muitas pessoas, não muitas, algumas, que não gostam de pregações exortativas à conversão. Ah, não gosto disso que o padre fala não, parece que está xingando. Aí isso aí eu não gosto de ouvir não. Vamos dar o exemplo, gente? Vamos dar o exemplo? Imagine que você esteja doente. Aí você vai ao médico. O médico pede os exames. 15 dias depois, você volta. Ele olha os exames e vê que você está bem doente. Mas aí o médico pensa assim: se eu falar que essa pessoa está doente, ela vai ficar triste, vai ficar chateada, talvez nem volte aqui no meu consultório. Ah, quer saber? Vou agradar. Eu vou agradar essa pessoa. Olha, você está um coco. Tô, doutor, está um coco. Vai viver. Respondam para mim. Este médico ajudou esta pessoa? Compreende? O padre, o pregador da palavra, é como se fosse o médico da espiritualidade. E ele olha para aqueles que o procuram e ele sabe, a começar dele, todos nós estamos doentes. Qual é a nossa doença? O pecado. Então o médico tem que mostrar para nós, nós estamos doentes e a cura passa pela conversão. Porque se eu sei que você está doente e eu não digo isso para você, eu não estou ajudando você. Eu estou abrindo um buraco mais fundo para você já ser enterrado lá. Então, quando a pregação exortativa, ela fala da conversão, da mudança de vida, é porque o médico está vendo, nós temos essa enfermidade, nós temos este pecado e nós precisamos tratar. Nós precisamos ser curados por Deus. Então Jesus estava ali pregando isso.
E as pessoas gostavam disso. Jesus está falando a verdade. Ele foi a Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado. Voltar na cidade da gente, encontra os colegas de escola, os coleguinhas que Jesus chutava bola, os coleguinhas lá que moravam perto da casa de Maria. Todo mundo, Jesus voltou, quanto tempo que eu não te vejo, opa. Voltou para a sua cidade, Nazaré, e ele vai na sinagoga. Você está entendendo como que o texto está insistindo aqui no lugar? Por que ele está insistindo no lugar? Porque no Evangelho de Lucas há 3 lugares que vão na sequência do capítulo 4. É a sinagoga, a estrada e a casa. Jesus está aqui na sinagoga. Depois ele vai estar pregando na estrada. O texto não diz, mas eles queriam dar uma surra em Jesus aqui. Queria até matá-lo, porque ele se fez filho de Deus. Aí ele pega o caminho. Ele vai terminar numa casa. A sinagoga simboliza Israel. O caminho simboliza a missão. E a casa simboliza a igreja. Então, Israel tem uma missão de ser a igreja dele. A assembleia reunida dele. Os congregados dele. Por isso que repete muito. Jesus estava na Galileia, ele ensinava na sinagoga, veio à sua cidade de Nazaré, entrou na sinagoga, porque é Israel. E Jesus foi escolhido para fazer a leitura. Cada sábado alguém fazia a leitura. O pessoal olhou e falou, Yeshua voltou. É verdade. Faz a leitura para nós? Faço. Ele levanta, coloca o manto, entregaram para ele o livro do profeta Isaías, não pode ser outro, né? Santo Agostinho fala que foi a providência que fez esse livro chegar na mão do Messias. Ele pega o livro, coloca num ambão como esse, e ele vai abrir o livro, e no versículo 20 vai dizer que ele fechou o livro, o livro da revelação de Deus. Deus quer se revelar. Jesus é aquele que abre o livro. Ele é a revelação do Pai. E quando ela acaba de ler, ele fecha o livro. Ou seja, com Jesus fechou-se o tempo da espera. Acabou. Ali está o Messias. Então ele abre e ele fecha. E Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Todos estavam atentos. Um texto muito bonito, um texto profético, um texto que apontava para o Messias. Jesus fecha o livro, entrega-o ao ajudante. Jesus precisa de ajudante? Ele quer precisar. Eu sou um ajudante de Jesus. Quando a gente vai ordenar diácono, claro, lá no leitorado já acontece isso, mas na ordenação, no diaconato, o bispo, ele pega o livro da palavra e entrega para a gente. Prega essa palavra, leia, creia e vive o que você vai pregar.
Eu recebi a palavra. Todos nós que estamos aqui, você que está em casa, Jesus, Ele te deu a palavra. Você é ajudante de Jesus agora. Ajudante para quê? Para pegar a palavra, para anunciar, para falar de Jesus. E é um gesto aqui muito bonito, que é o gesto de sentar-se. Jesus, quando Ele senta, Ele se torna como um rabino, alguém que vai ensinar. Aquele que ensina sentado, ele ensina com autoridade. Então Jesus senta. Todos tinham os olhos nele. Ou seja, o que ele vai falar? Aí vem Lucas. Essa palavra é muito forte no Evangelho de Lucas, o hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Então essa palavra de Deus, meus irmãos, não é para ontem, é para hoje. E quando Jesus diz assim, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura, para nós pode soar como algo normal, mas para o judeu foi um escândalo, porque Jesus estava dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sou o Messias. Claro, o Evangelho termina aqui. Mas o que acontece na continuidade? Eles pegam Jesus com violência, tiram ele da sinagoga e estão levando ele para um lugar para empurrar ele lá de cima. Mas Jesus, com autoridade, passa no meio daquele povo e segue o seu caminho. A sinagoga simboliza Israel. Precisamos estar no caminho com Jesus, simbolizando a missão. E Ele quer estar na nossa casa, simbolizando a igreja. Você entende aqui essa passagem? Ele veio trazer a palavra para Israel. Eles não aceitam. Então Jesus faz a passagem, Ele vai pregar dentro de casa, que simboliza a sua igreja. Aí você vê que em vários textos dos evangelhos, quando Jesus está pregando, Ele não prega mais na sinagoga, Ele está pregando nas casas, que é a sua igreja. Quando a sua mãe vem chamá-lo, chama o meu filho lá dentro. Jesus, quem é minha mãe? Minha mãe é que ouve a minha palavra. Aí Maria entra para ouvir, né? Uma casa estava muito cheia, abre o teto e desce um paralítico. Ele estava numa casa. Ele foi na casa de Maria e Marta. Maria senta aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. Jesus estava pregando para ela, casa. Jesus foi na casa de Simão e curou a febre da sua sogra, casa. Ele foi na casa de Jairo curar a sua filha. Ele estava na casa de um homem muito rico, que não lavou os pés, mas uma prostituta veio e lavou. Veja, a passagem da sinagoga para a casa. E o que simboliza a casa? A igreja. O que é a igreja? É a casa de Deus. Não podemos esquecer isso. Tratar com santidade aquilo que é santo. A casa de Deus. Esse espaço que estou aqui, o presbitério, é o coração da igreja, onde se celebra. O sacrário, que nós teremos ali, não temos ainda, a capela do Santíssimo, um lugar de oração, de silêncio. O altar, o lugar mais importante da igreja. As imagens sacras, tão bonito. Você olha, Nossa Senhora, Desatadora dos Nós, retrata a nossa mãe, a gente reza, não é? Temos a Sagrada Família, Frei Galvão, Jesus crucificado, maravilhoso, imagens sacras, merece a nossa devoção, o nosso respeito, o modo como a gente participa dentro da igreja, a roupa que a gente usa para ir na igreja.
Por quê, gente? Porque Jesus tirou a santidade da sinagoga e trouxe para casa. E a casa simboliza a sua igreja. A igreja é gente e a igreja é templo. Santas são as pessoas. Santo é o lugar no templo. Então a gente não pode comportar dentro da igreja como a gente se comporta num shopping, no local do seu trabalho, lá na sua faculdade. Não, quando a gente entra dentro da igreja, é um lugar de culto, é um lugar de adoração. Não vou falar o nome da igreja não, né? Minha língua coça, ó. Dá uma coçadinha. Eu era seminarista, fui numa igreja para rezar. Tinha duas mulheres na minha frente vendendo natura uma para outra. Não sei quem que estava vendendo, quem estava comprando. Não sei quem estava, ai que cheiro, que cheiro. Aí eu falei, mas não é possível, gente. Pessoa na igreja para vender natura. Aí levantou uma, chegou outra, aí eu escutei o motivo. Qual era o motivo? Ela falou para a outra assim, aqui é tão fresquinho. Não precisa nem comentar, né, meus irmãos? Hoje se cumpriu a passagem da Escritura. Jesus é a Shekinah de Deus. Jesus é a tenda de Deus. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor. E nós somos enxertados nele no dia do nosso batismo, para que essa palavra se cumpra também na nossa vida. Nós vamos para a adoração, e eu quero convidar você. Vamos viver o hoje de Deus. Vamos viver o hoje de Deus. Jesus é o hoje de Deus na nossa vida. Lucas, quando escreve, hoje se cumpriu esta palavra, é porque acontece no aqui e no agora. Nós que estamos em casa, você, nós que estamos aqui, a igreja, a casa de Deus, você que está na sua casa, o hoje de Deus é o agora. Então onde é que nós vamos assumir essa palavra de Deus, essa unção de Deus, este ano da graça de Deus, se não no hoje? Cuidado, vamos rezar sobre isso também, né? O ontem e o amanhã tem muito problema. O ontem, ele traz tristeza, ele traz vergonha, ele traz remorso, ele traz depressão, doenças do ontem. Mas existem as doenças do amanhã também. Ansiedade, preocupação, medo. Então, quando Deus fala assim, não é ontem e não é amanhã, hoje. Deixa Deus fazer na sua vida hoje. Seja uma pessoa mais feliz hoje. Receba a bênção de Deus hoje. Deus quer fazer algo grande no hoje, na nossa vida. Cantemos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Estamos na presença do Senhor. É nele que se cumpre a profecia de Isaías. Ele é o Messias.
Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. É Ele quem nos dá a verdadeira alegria e enche o nosso coração de bênção, de entusiasmo, de louvor. E eu convido a cada um a entregar a Jesus agora a sua vida, juntamente com seus sonhos, projetos, desejos. Quais os pedidos que você traz no coração e ao mesmo tempo você quer agradecer a Deus? O que você traz para agradecer ao Senhor? Junto com esse incenso que agora nós colocamos, coloque aos pés de Jesus a sua vida. Você verá que a fumaça do incenso, ela vai subir, que suba a presença de Jesus, as nossas intenções. O cheiro do incenso vai encher este santuário. É o cheiro de Deus, é o cheiro da adoração. O Senhor está no meio de nós. Coloque aqui neste turíbulo a sua vida, a sua intenção, o seu agradecimento. Coloque aqui o seu filho, o seu casamento, a sua doença, o seu trabalho, o seu estudo, o seu desemprego. Coloque aqui a sua dor. Nós te entregamos. Nós te entregamos tudo isso, Senhor, aos teus pés. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Viva o hoje de Deus na sua vida. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar. Deixa Deus sonhar em ti. Depende só de você. Não tenhas medo. Não tenha medo. Coragem. É Deus quem Coragem. te segura. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. É aquele que abre e aquele que fecha. Jesus, ele vai abrir o livro. E Jesus, ele vai fechar o livro. A Bíblia diz que há portas que Deus abre, que homem nenhum fecha. E portas que Deus fecha, homem nenhum abre. Apresenta para Jesus agora. Quais as portas que você deseja que Deus abra na sua vida? Você que está nos canais no YouTube, escreva agora aí
Quais as portas que você quer que Deus abra? É a porta do trabalho? É a porta da saúde? É a porta do casamento? É a porta do namoro? Tem que estar fechado na sua vida. E você deseja que Deus abre, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus abriu uma porta para você, homem nenhum é capaz de fechar. E se você prestar atenção, várias coisas que você tem hoje, um dia foram oração. Não é verdade? Quanta coisa você tem hoje que um dia você rezou por isso. São as portas que Deus abriu na sua vida. São as portas que Deus está abrindo agora na sua vida. Você que está comigo aí na sua casa, aqui no santuário, pessoas chorando, pessoas infelizes, pessoas preocupadas, Deus está abrindo portas para você hoje, porque Deus realiza hoje na sua vida uma grande obra. Hoje se cumpriu a profecia da Escritura que acabastes de ouvir. Segue além. Segue além. Deus colocará os teus pés, Deus te mostrará o caminho e a graça acontecerá. Apresente ao Senhor. Quais as portas que estão sendo abertas na sua vida? Quais as portas que você deseja que sejam abertas na sua vida? E em louvor a estas portas, nós colocamos mais uma vez o incenso para o Senhor. Nós exaltamos, bendizemos, glorificamos o nome de Deus. E nós cantamos, tomando posse das portas que Deus abrirá e que homem algum fechará. Segue além. Segue além, segue além. Abra estas portas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Segue além, segue além. Que nesta semana muitas coisas vão acontecer e que você achava difícil de acontecer, mas meu Deus, como que isso está acontecendo? São as portas que Deus está abrindo. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Tudo é possível aquele que crê. Profetiza agora aos pés do Senhor Jesus. Determina agora pela sua fé quais são as portas que serão abertas na tua vida esta semana. Portas que demoraram anos, mas serão abertas agora. O seu trabalho, a sua aposentadoria, a sua saúde, a sua casa própria, o seu cargo empresarial. E por fim, diga para Jesus e reze neste momento. Quais são as portas que você deseja que Ele feche? O que você não quer mais na sua vida? O que você não quer mais na sua história? Estamos avançando nos dias de 2025 e tem coisa ruim do 2024 que está querendo brotar. Tem coisa ruim querendo voltar. Então diga para Jesus, fecha esta porta, porque a porta que Deus fecha, homem nenhum é capaz de abrir.
Deus, Ele vai abrindo o livro e Ele vai fechando o livro. Ele vai abrindo portas, Ele vai fechando portas. Depende da sua fé. Deus está falando para você: hoje se cumpriu esta profecia da Escritura. De louvamos, Senhor, por tantas pessoas tocadas, curadas nesta manhã. Tantas pessoas que acordaram desanimadas, cansadas, estão agora em paz, estão recebendo a tua graça, estão recebendo a tua palavra, estão recebendo a tua alegria. A alegria do Senhor será a nossa força. Que esta bênção que você recebe agora consagre a sua casa, a sua família, o seu casamento, peças de roupa, remédios, exames, água, sal, óleo, chaves, carteiras de trabalho, documentos, alianças, remédios, fotos. Que todo o mal seja afastado das nossas casas, porque nós estamos debaixo da bênção e da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, para sempre, para sempre, seja louvado.